Bem-vindo ao Direito em Ação, o seu programa de Direito em Ação. Eu sou o Flávio Marzano, essa é a Paula Marzano, esse é o Marco Túlio Brasil da Costa Rocha, que está aqui hoje nos brindando com sua expertise jurídica e com seu vasto cabedal direito. E aí, Paula, nós vamos falar hoje sobre o quê? Bom, para a gente não fugir do habitual, a gente trouxe uma notícia muito fresca, né? Uma situação que aconteceu agora recentemente, que foi divulgado, eu tenho aqui a notícia do dia 6 de abril de 2022 do Consultor Jurídico, né? Que é um importante canal de divulgação de notícias jurídicas, onde ficou então decidido pelo STJ que a medida protetiva da Lei Maria da Penha pode ser aplicada a mulheres trans. E aí a gente quis trazer isso, e eu já abro o programa inicialmente pedindo desculpas na eventualidade da gente cometer algum erro em relação a determinados termos, porque a gente não é especialista na questão, né, LGBTQI+, então pode acontecer da gente não saber usar as terminologias da forma mais adequada, mas assim, a intenção nossa não é discutir a questão LGBTQI+, e sim trazer essa novidade jurisprudencial que abre um leque imenso de possibilidades no que tange a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Então eu vou relatar o fato e aí a gente vai dissertar sobre isso, e eu queria agradecer a presença do Marco Túlio, que está aqui gravando com a gente hoje. A gente acha importante ter uma terceira opinião, até para que o questionamento e as discussões sejam mais fartas, né? Vamos dizer assim, mais profícuas, mais abrangentes, e também para ter uma terceira opinião mesmo, que às vezes eu e o Flávio a gente pensa muito parecido. Bom, o fato foi o seguinte: em São Paulo, uma comarca de São Paulo, houve uma agressão de um pai à sua filha trans, e essa agressão foi levada à delegacia e foi então pedida uma medida protetiva para essa mulher trans por causa das agressões sofridas pelo pai. E aí o Tribunal de Justiça de São Paulo negou essa medida protetiva para essa mulher trans, ao argumento de que, por ela ser trans, ela não faria jus à proteção da Lei Maria da Penha, que seria dirigida somente a mulheres do sexo feminino, nascidas mulheres, né? O sexo feminino XX, vamos dizer assim, biologicamente falando. E aí, então, através de um recurso, chegou-se ao STJ, que se posicionou de forma diversa, dizendo que a lei é aplicável, sim, às mulheres trans. Só para fazer uma explicação muito rápida, a Lei Maria da Penha, acho que todo mundo sabe disso, né? Só na eventualidade de ter alguma dúvida, a Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada para proteger a violência doméstica, que é a violência praticada no âmbito familiar. E essa lei dá uma proteção especial à mulher, né, ao gênero feminino, porque se entende que esse gênero feminino, que a mulher é a parte mais frágil da relação, vamos dizer assim, ela é mais, ela fica mais subjugada na relação familiar. Então você pode ter a proteção da Lei Maria da Penha na relação entre pai e filha, irmão com irmã, marido com mulher, companheiro e companheira, né? Dentro da relação familiar, quando houver um homem, né, que esteja de alguma forma praticando alguma violência, que a lei descreve vários tipos de violência doméstica contra uma mulher, então ela vai ter essa proteção. E a primeira coisa que tem quando a lei é acionada é essa medida protetiva. O que é a medida protetiva? Concede-se àquela mulher algumas proteções legais, que são, por exemplo, afastamento do ofendido do lar, proibição do ofendido do ofensor do lar do ofendido, né? Então você vai tirar o homem do lar que aquela mulher vive, né? Você vai proibir esse homem de se aproximar dela a 200 metros, 500 metros. Você vai proibir contato, seja por rede social, seja por telefone, seja por, né, qualquer tipo de mídia ou rede social. Você vai proibir que ele faça contato através de pessoa, outro familiar, ou um amigo, ou alguém, né, que possa constrangê-la de alguma forma, dentre várias outras medidas que podem ser acionadas, como pagamento de alimentos, como você pode levar essa mulher para um abrigo caso ela não tenha para onde ir, e afins, ok? Então isso
só dando um panorama, e agora nós vamos entrar na questão específica do posicionamento do STJ. Antes disso, só uma crítica que muita gente fala e que parece que é um pouco de desconhecimento da própria Constituição e do fim da Lei Maria da Penha, que é o seguinte: o pessoal acha que a Lei Maria da Penha é um privilégio às mulheres e que seria inconstitucional por ferir a isonomia do artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, de liberdade e tal. E no inciso 1º fala que homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. E em sendo iguais em direitos e obrigações, não poderia haver esse tipo de proteção direta à mulher, por ferir exatamente a isonomia com os homens, que então poderia ser utilizado na proteção deles. Mas a fundamentação da Lei Maria da Penha não está lá no artigo 5º, porque para você fazer qualquer corte legal de direitos, você precisa de uma própria fundamentação constitucional. Aonde que está a fundamentação constitucional da Lei Maria da Penha? Está no artigo 227, parágrafo 8º da Constituição, que fala o quê? Fala que o Estado vai ter que promover medidas contra a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha não é uma lei de proteção à mulher, é uma lei que visa diminuir a violência doméstica. Por isso que ela é aplicável no âmbito das relações domésticas, né, Paulo? Por acaso, a maior vítima da violência doméstica no Brasil hoje é a mulher. Então, é um contexto social, cultural, histórico, que faz com que essa mulher esteja realmente fragilizada diante do homem, e por isso a proteção legal. Então, vejamos, o fundamento, né, que enseja a criação dessa lei, que é a Lei Maria da Penha, toda super conhecida, é o quê? É uma determinação constitucional de que a violência doméstica deve ser coibida, não é isso? Por quê? E aí tem um artigo aqui do consultor jurídico que chama Verdades Inconvenientes, Violência Doméstica e Transsexualidade, da Isabela Borges, que começa assim: se mulheres cisgênero estão expostas a maiores níveis de violência doméstica e familiar, então o que é? Por que a lei é isso? Porque nós estamos num país de machismo estrutural, onde as mulheres, estatisticamente, são vítimas de violência de todo tipo. Não é comum que a mulher viole os direitos do homem. É muito mais comum que os homens violem os direitos das mulheres. Em tempos de pandemia, as mulheres transgêneras se encontram em situação de vulnerabilidade ainda maior. Então, o que é? A Lei Maria da Penha visa o quê? Visa ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade doméstica. E aí, ela fala o quê? Em relação ao gênero feminino, e não à mulher especificamente. Exatamente. E foi esse o fundamento que o STJ usou ao decidir que ele concederia, então, essa medida protetiva a essa mulher trans. Por quê? A Lei Maria da Penha, quando ela vai falar da proteção legal, ela não fala que ela estará protegendo a mulher, e sim o gênero feminino. E isso faz toda uma diferenciação, porque a mulher trans é a mulher que se identifica com o gênero feminino. Então, não necessariamente, biologicamente falando, ela nasceu mulher, mas ela se identifica como uma mulher. Então, ela tem a proteção concedida, né, de acordo com o que a lei determina. E a fundamentação, porque para quem não é do direito, não é óbvio, né? Para o pessoal do direito é óbvio, mas para quem não é do direito, eu acho que cabe a explicação. Toda decisão emanada do Poder Judiciário, ela tem que ser fundamentada. Nenhum juiz no Brasil pode decidir sem fundamentar suas decisões. E o STJ usou exatamente esse argumento para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha. O que ele falou? O gênero é feminino. Então, se a pessoa é trans e se identifica com o gênero feminino, então ela terá o direito à proteção legal. Tanto que hoje você não fala mais hétero e homo. Hoje é o cisgênero, que foi até utilizado aqui no artigo que eu citei,
propositalmente, quer dizer o quê? A pessoa que nasce biologicamente com determinado sexo e se identifica. Então, o que é? Eu aparento ser homem e me identifico e me apresento como homem. A Paula se apresenta como mulher e ela nasceu biologicamente. Então, isso é o cis. O trans já é diferente. É o cara que se apresenta como um homem, mas no fundo ele nasceu biologicamente como uma mulher. Ou então se apresenta como uma mulher e nasceu biologicamente como homem. Isso que a gente está falando até mostra uma evolução do direito nesse sentido, porque historicamente, se a gente for buscar essas terminologias, a gente vai ver que há pouquíssimo tempo atrás, a terminologia que se usava era heterossexual e homossexual. Aí tirou-se essa questão da sexualidade, porque não diz respeito à sexualidade, né? E sim a gênero, a forma como a pessoa se relaciona, e passou-se a usar então o termo homoafetivo e heteroafetivo. E agora então a terminologia é cis, justamente para tirar essa questão. Não necessariamente quando você fala de uma pessoa cisgênero, né, ou de trans, você está falando da questão da sexualidade dela. Você está falando da forma como se ela se identifica, né, a forma como ela se posiciona socialmente. A questão da relação sexual ou de com quem ela vai se relacionar é absolutamente irrelevante para o direito, nesse aspecto. Né? Talvez seja relevante em outros aspectos, na questão do direito de família, né, outras questões, mas aqui a gente está tratando da apresentação da pessoa para o mundo. E por que da Lei Maria da Penha e por que desse machismo estrutural da nossa sociedade? Isso é uma coisa que era legal. Isso, o Código Civil de 1916, que vigorou até 2002, não foi até 1940, não, foi até 2002. Então, até 20 anos atrás, vigorava a situação que caracterizava pelo tratamento desigual e discriminatório da mulher. O que era? A mulher honesta era a mulher que não praticava sexo. Não é igual hoje que a mulher honesta é a mulher que paga suas contas, é produtiva e tem a vida independente. Não tem nada a ver com a sexualidade da mulher, isso legalmente, tá, gente? A honestidade dela. Porque muita gente ainda acha que a honestidade da mulher está no comportamento sexual. Não é. Né? E, por exemplo, a mulher casada precisava da autorização do marido para constituir firma, constituir uma sociedade. O homem tinha direito de usar sexualmente a mulher quantas vezes ele quisesse, da forma que quisesse, civilmente, né? Hoje a gente já vê que já até evoluiu, que se a mulher, mesmo sendo casada com o cara, não quiser manter relações sexuais com ele, é estupro, mesmo sendo casado. Não é? Então, isso mudou. Agora, a lei mudou de 2022 para cá. Agora, os hábitos, os sentimentos das pessoas, os valores éticos, morais, que fazem com que as pessoas julguem o que é certo e o que é errado, ainda não mudaram. Então, nós temos essa vulnerabilidade do gênero feminino na doméstico. Inclusive, você vai lembrar de uma coisa que eu tô te ouvindo e tô lembrando. Há 15 anos atrás, eu e Flávio começamos a gravar o Direito em Ação na Rádio Favela. O primeiro programa que nós fizemos, não sei se você lembra disso, foi sobre a criação da Lei Maria da Penha. Você lembra, Marco? Não, eu lembrei agora. Foi em março de, sei lá, 2007, 2006, 2008. E aí, olha que interessante, naquela época, a grande discussão era se essa lei iria poder ser aplicável aos homens. Aí eu tô falando na época não se discutia a questão, né, do transgênero, se discutia a questão do homem biológico, né, o homem XY, se essa lei poderia ser aplicada a esse homem XY, e durante algum tempo pôde. Algumas situações bem peculiares aplicavam a Lei Maria da Penha, e aí depois de um tempo isso ficou pacificado de que realmente não caberia. E hoje nós estamos enfrentando essa discussão de novo de uma forma um tanto quanto diferente, obviamente, mas traz à tona novamente essa questão da igualdade, essa questão, né, da isonomia, se deve se aplicar ou se não deve. Porque o que me preocupa, e aí eu pergunto para vocês dois, o que a gente pode vislumbrar nesse aspecto,
é o que disso vai discorrer, porque ok, nós já entendemos que o STJ vai aplicar às mulheres trans a Lei Maria da Penha, ok. E quando a relação foi entre duas mulheres? E quando a relação for... Pois é, quando foi entre duas mulheres já tem decisão do STJ falando que, por exemplo, tem até uma aqui que eu não estou conseguindo achar, que é o seguinte: a filha é trans e conseguiu a medida protetiva contra a mãe. Por quê? Porque era uma filha trans, a mãe fez a internação compulsória da moça trans, porque falou que estava endemoniado, estava louco e tal, e queria a cura gay para ele e foi internado. Tá entendendo? Gente, isso é o sino da nossa igreja, ele toca mesmo. Todo dia 6 horas da tarde. Vou dar um intervalo pro sino. Tudo bem. Você é alguns segundos. Não, vamos lá. Olha só, eu inclusive me deparei recentemente com uma situação que eu ainda não sei o desfecho qual será, mas de uma mulher trans que pediu, não, desculpa, ela não é, de uma mulher homoafetiva, né? Ela não é trans, mas que ela pediu medida protetiva contra a companheira. E aí, quando eu fui investigar para poder me habilitar no processo, para apresentar a defesa dela, eu descobri que a companheira também pediu medida protetiva contra ela. Então, nós temos duas mulheres em uma relação de união estável, uma pedindo medida protetiva contra a outra, e aí eu vejo uma distorção, porque o que acontece? Quem vai ser a parte frágil da relação? Qual mulher vai ser a mulher que vai ser a que receberá então a proteção da Lei Maria da Penha em detrimento da outra? Se a gente começar a analisar vamos dizer assim, a abertura da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, a gente vai perceber que nós vamos esbarrar em algumas situações bem complicadas. E isso me preocupa, porque eu acho que fragiliza, sabe, a norma. Quando você começa a abrir, você começa a encontrar possibilidades de negativa, possibilidades de interpretação, enfim. Uma coisa que é importante a gente falar é que essa decisão do STJ, gente, ela é da 6ª turma do STJ, tá? Então ela não é vinculante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vários juízes vão poder tomar decisões da forma com que eles entenderem. Isso não vai mudar a jurisprudência do país, mas isso é um passo para um começo de mudança. Quem pode mudar vai ser em sede de recurso repetitivo, que eu acredito, inclusive, que esse caso vá para a sede de recurso repetitivo, porque é um tema que o STJ realmente tem que pacificar. Não é um tema que a gente pode ficar aceitando decisões de um lado, decisões do outro. O STJ realmente tem a necessidade de chegar num consenso e pacificar. Fala, olha, isso é aplicável a todas as mulheres trans. Não, isso não é aplicável a nenhuma mulher trans. Como é uma decisão da 6ª turma e não é em sede de recurso repetitivo, isso não vincula ninguém. Só a partir dessa decisão em sede de recurso que vai realmente vincular. Tanto é que hoje, dependendo da cidade, comarca, de onde você estiver, vai ter um juiz que vai decidir que não é aplicável. Vai ter um juiz que vai decidir que sim, que é aplicável. É isso que me preocupa. Então, isso é perigoso. É verdade. Eu acho que fragiliza demais a lei. Demais. E aí pessoas que fariam jus deixam de ter a benesse da proteção legal e vice-versa. E aí pessoas que não teriam direito acabam tendo, porque as pessoas começam a interpretar, né, a jurisprudência. Voltando ao nosso caso aqui, né, é o seguinte: o que é o caso? Porque, o que o Tribunal de São Paulo, que é o tribunal de origem antes do STJ, tinha julgado? Vou pegar aqui uma reportagem do dia 25 de maio de 2021, quando a PGJ, que é a Procuradoria Geral de Justiça, entrou com recurso. Foi negada a assistência lá em São Paulo. Ao declarar que a Lei Maria da Penha não se aplica à pessoa transexual, a 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acabou negando a vigência do artigo 5º da própria Lei 11.340 de 2006, que deixa claro que a norma abrange as hipóteses de violência cometida com base no gênero e não no sexo biológico, aquilo que a gente explicou no início. Com base nesse fundamento, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para anular o julgamento colegiado do TJSP e conceder com urgência a medida protetiva à mulher
trans que fez o pedido. O caso foi de uma moça trans que estava apanhando do pai, que chegou, que não aceitava a situação dela e que espancava ela direto. Né? Aí, só para a gente ter aqui como base, o artigo 5º da Lei Maria da Penha explica que a violência doméstica ou familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Não é isso que é o conteúdo do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que explica o que é o conteúdo e a abrangência da violência de gênero no âmbito domiciliar, né? Olha que interessante. Aí já é estado do Rio de Janeiro, esse caso que a gente iniciou o relato é do estado de São Paulo. E aí a gente vai, né, pesquisando para tentar entender como que os outros estados se posicionam. E aí nós temos então um entendimento do desembargador João Ziraldo Maia, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu medidas protetivas a uma mulher transgênero contra seu ex-namorado, que era um homem trans, que a agrediu. Ele não poderá chegar a menos de 200 metros dela e deverá evitar contato pela internet por aplicativo de mensagem. Então, na verdade, a gente já tem pulverizado nos outros tribunais posições similares, né? O STJ talvez tenha sido a primeira vez que ele tenha se posicionado, mas os tribunais dos estados já concedem as medidas protetivas a situações bem parecidas. No caso de São Paulo, gente, uma coisa importante para a gente falar é o seguinte: por que o Tribunal de São Paulo não deu a medida protetiva inicialmente? Qual que é o argumento, qual que é o fundamento que eles alegam? Normalmente não, tem um princípio do direito penal, que é o princípio da tipicidade. E nesse princípio da tipicidade você tem a tipicidade estrita, que é o quê? Eu não posso aplicar nada com analogia, eu não posso fazer numa lei penal, o tipo penal ele é definido, tá? E com base nessa definição, apenas as ações que estão definidas nesse tipo podem ser consideradas crimes. Então eu não posso falar por analogia, fazer uma comparação com qualquer outro caso, qualquer outro fato, que aquilo configure crime. Então, alguns vão dizer que, no caso da Lei Maria da Penha, só poderia ser aplicada para mulheres, porque a lei trata só de mulheres. Quando eu digo mulheres, eu estou excluindo as trans. É só para explicar. Do cis. É só para explicar, tá? Isso não é minha opinião. Então, nesse caso, é proibida a analogia. Por ser proibida a analogia, esse é um direito fundamental, tá? Porque esse direito está no artigo 5º. Então, os direitos mais básicos dos indivíduos estão nesse artigo 5º. E nesse artigo, a gente fala das limitações do Estado até para poder te punir. Porque se eu não tivesse as limitações do Estado, o Estado poderia nos punir por qualquer coisa. Poderia hoje um governador, um presidente falar: olha, você está preso. E não é assim que acontece mais, exatamente por causa dos nossos direitos. Então, na tipicidade, que nesse caso seria tipicidade estrita, a gente não permitiria analogia. Esse é o fundamento do Acórdão de São Paulo. Não estou falando a minha opinião, estou falando qual foi o fundamento. O STJ já veio e falou: não, isso não viola a tipicidade estrita. Então o direito tem isso. O direito pode ter mais de uma opinião sempre. Outro aspecto que a gente coloca, porque se a gente for ver só da vulnerabilidade e pelo princípio da isonomia do homem e da mulher no artigo 5º, era para a Lei Maria da Penha ser aplicada também aos homens na condição de vulnerabilidade. Mas tem um outro aspecto histórico, que, por exemplo, relatório da ONU falando o quê? Os direitos humanos, que é o seguinte, falando assim: um homem sempre foi o paradigma dos direitos humanos de toda a humanidade, como se não existissem outros paradigmas ou setores sociais mais vulneráveis, como as mulheres, crianças, idosos, negros, índios, migrantes, homossexuais, transgêneros, transexuais, deficientes físicos e mentais. Então, o que dá a entender esse relatório da ONU? Que estruturalmente, o homem não precisa disso,
dessa proteção específica. Não quer dizer que em determinados casos ele não precisa da proteção do Estado, mas o próprio Estado dá conta de resolver essa questão da vulnerabilidade do homem sem intervenção específica. E outra, no contexto, a ONU, no ano de 2000, através do Relatório de Direitos Humanos, reconheceu a importância da promoção da igualdade entre homens e mulheres, ao concluir que a discriminação histórica contra a mulher causa um impacto negativo ao crescimento econômico e social dos países e do mundo, mensurável mediante indicadores econômicos. A defesa dos direitos da mulher, com a consequente erradicação de todas as formas de discriminação e violência, constitui compromisso dos Estados democráticos de direitos, pois país que se autodeclara democrático, que tem como primado básico promover o bem-estar de todos os cidadãos sem distinção, não pode quedar-se alheio ao fenômeno da desigualdade histórica, social e jurídica que foram alvos das mulheres. Então, ela é uma lei específica de inclusão da mulher no ambiente familiar. Porque, gente, querendo ou não, a gente vê que o que tem um outro texto aqui que eu achei muito bacana. Desculpa eu tá lendo. Quando você procura, eu até procurei aqui também, não achei, a gente leu tanta coisa que acabou que ficou meio bagunçado. Mas eu li uma estatística agora falando da questão da violência contra a mulher trans e contra o travesti. Que a quantidade de homicídios, estatisticamente falando, no Brasil é gigantesca. Então, se você compara homicídio que eu falo especificamente por causa do gênero, ok? Não é o homicídio. Se for olhar aleatoriamente, tem homicídio de homem toda hora. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é da questão da violência praticada contra a pessoa por causa do gênero, né? Por causa da situação específica gênero. Então a mulher trans é vítima de muita violência, não só a violência domiciliar, como a violência, né, da própria sociedade. O travesti também é vítima de muita violência. Então você percebe a disparidade, né, a questão da proteção legal, da necessidade dessa proteção legal a essas pessoas. Por que precisa protegê-los? Porque eles realmente são mais fragilizados perante a sociedade. Há uma perseguição, há um preconceito, as pessoas são agredidas na rua, as pessoas são mortas por causa do gênero, né, dessa situação específica. Então a proteção legal vem daí também. O que você queria falar é essa daqui, ó. No último boletim da ANTRA, publicado em 25 de junho, se apurou que cerca de 70% de 2020, tá, gente? 70% das LGBTI que se encontram cumprindo medidas de isolamento social com familiares sofreram algum tipo de violência doméstica, mas seguiram silenciadas pelos graves atos de violação de direitos humanos que as vitimam odiernamente. Por óbvio, o resultado foi o agravamento das doenças específicas, com depressão e ansiedade, quadro relatado por cerca de 45% das entrevistadas. Então, o que acontece? São oprimidas, primeiro em casa e depois fogem de casa, vão para a rua e já estão acostumadas com a opressão. E aí é o seguinte, enquanto teorias da conspiração sustentadoras do ódio chamam aos quatro ventos o perigo que parece emergir da fantasiosa doutrinação sexual, apta a destruir a família dos de bem. A verdade é que essas mulheres tentam apenas sobreviver a inimagináveis ciclos de violência, aos quais estão invisivelmente submetidas, ao menos para a maioria da população letrada pelo senso comum. O que é isso? Uma coisa que eu sempre perguntava era como que a pessoa sai da sua casa e vem para condições, às vezes, subhumanas de viver na rua em grandes centros. Até quando eu comecei a viajar para os rincões mineiros, eu vi que a vida, às vezes, debaixo do viaduto, é melhor do que a vida que a pessoa, às vezes, tem no interior. Então, por isso que ela se submete a isso. A gente vê a vida ruim, às vezes, de determinadas trans e vê na rua,
e elas preferem estar na rua em situação de vulnerabilidade completa, vou retornar para suas casas por causa de violência doméstica como essa aqui. É o que a pesquisa falou também. A gente tem que refletir, gente, é o seguinte, essa pessoa, ela nasce com uma família que às vezes não consegue elaborar, né, a questão da transexualidade, e aí ela já começa a sofrer aquele tipo de preconceito, né, a família rejeita, aí essa pessoa tem que ir embora daquela casa, aí ela vai morar num grande centro, aí chega no grande centro, as profissões que ela vai escolher são as profissões que eventualmente podem ser mais fáceis para ela, então ela pode ficar às vezes, né, com dificuldade mesmo de se relacionar, com dificuldade de trabalhar, com dificuldade de... A gente vê isso demais, pessoas, principalmente quando o trans está em fase de transição, onde ele ainda não tem o nome dele, né, da forma que ele se identifica no registro. Então ele ainda tem, por exemplo, uma mulher trans, ela se identifica como mulher trans, ela tem a aparência de mulher, ela é uma mulher, mas o nome é masculino. Então essa pessoa, né, que é uma mulher, mas tem um nome masculino, ela não consegue ter uma conta em banco, ela não consegue viajar de avião, porque ela não consegue ter um documento. Porque ela fica exposta ao achincalho público toda vez que fala o nome. E isso eu falo assim, com muita propriedade, porque eu já atendi pessoas para fazer ações para alteração de nome no registro, que me relataram exatamente isso. Doutor, eu não consigo abrir uma conta em banco, que eu chego com a minha identidade, a pessoa lê meu nome que tá lá é um nome masculino. E aí a pessoa olha pra minha cara e fala, uai, você é essa pessoa aqui? Por quê? Como assim você chama isso? E isso é toda hora. Então o transgênero que está ainda em fase de transição passa por toda sorte de preconceito e humilhação, e aí ainda por cima não consegue a proteção. Agora, graças a Deus, vai conseguir, mas assim, em tese, né, teria toda a dificuldade de proteção legal no que tange, né, a Lei Maria da Penha, porque tem a biologia lá dentro da célula XY e não agora eu te pergunto, uma coisa que veio aqui agora, até um caso que você contou uma vez, uma moça trans, que ela estava querendo virar menino. É um rapaz trans. É um rapaz trans. Então é um homem trans. É um rapaz. Sim. Que ainda era menor, tinha 16 anos de idade. Sim. Nesse caso, até qual momento que ela tem a proteção da Lei Maria da Penha? Pois é, aí inclusive tem uma decisão aqui no estado do Rio que no desenrolar resumindo, tá? Porque é um caso bem complexo. Foi um rapaz trans que sofreu uma agressão e ele pediu a proteção da Lei Maria da Penha baseado na documentação dele, que era de mulher. E ele conseguiu a proteção da Lei Maria da Penha porque o nome é feminino, o gênero que constava no registro civil era feminino, até então ele não tinha feito a transição, não sei nem se fez. E aí o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revogou as medidas protetivas, porque quando apresentou-se os fatos verdadeiros, né, no decorrer do processo, ficou provado que ele tinha se utilizado da documentação dele feminina, que na verdade era um homem trans, né, um homem trans pedindo a proteção da Lei Maria da Penha, de uma forma, vamos dizer assim, de má fé, para poder prejudicar o pai que teria sido o autor daquela agressão. Então, nesse caso, aí eu estou falando de um caso específico, o Tribunal de Justiça do Rio revogou as medidas protetivas que tinham sido concedidas. Então, eu acho que quando há esse tipo de situação ainda é fácil de resolver. O que me preocupa é quando você tiver um conflito entre duas mulheres trans e uma acusar a outra de violência doméstica. Isso me preocupa, porque eu não sei resolver não. Ou então mesmo dois homens, dois homens trans, ou então dois... Porque biologicamente, se você eu não sei qual que é o nome dos caras que são um casal de dois homens. Trans. Não, mas não são trans, eles são cis. Eles se apresentam como homem, mas eles são homens, mas um é passivo e outro ativo. Vou colocar como se fosse dois assim. Homens. Se vai conseguir. Pois aí eu acho que não, porque o que vai falar mais alto é a questão da biologia. Mas a gente não tem precedente para discutir isso. Então aí é isso que me preocupa. É na hora que você chega. Eu acho que não também. Pois é, porque a questão é biológica.
a menos que esse homem, um deles, né, tivesse, aí eu tô divagando, porque não é um caso que a gente tem estudado, a menos que ele demonstrasse que ele tinha uma fragilidade física, econômica, psicológica, né, uma questão de subordinação, que fosse vítima de violência, se houvesse todo esse contexto probatório no processo, que colocasse ele numa situação de fragilidade, aí pode ser que ele conseguisse, mas isso é especulação minha. Na minha opinião, homossexualidade e transexualidade, eles têm que ser separados. A homossexualidade, você se sente no sexo que você nasceu. Você é ou homem ou mulher, você se sente naquilo, mas você tem uma vontade sexual com alguém do mesmo sexo. O trans não, o trans ele nasce como alguém de outro sexo, a cabeça dele é como se ele fosse de outro sexo. Então no homo, na relação de homossexualidade, eu não vejo por que aplicar a Lei Maria da Penha nesse caso. Se forem 2 homens, se forem 2 mulheres, né? É difícil. Eu até olhei aqui, uma das coisas que eu fui olhar é para ver se tinha algum debate no nosso Congresso sobre novas leis, atualização da lei, porque essa discussão, quando a primeira vez que a gente faz uma Lei Maria da Penha, que foi muito bem feita, ela às vezes não aparece, só que com a aplicação dela vai aparecendo as nossas dúvidas e os tribunais vão resolvendo essas dúvidas. Agora, seria mais fácil do Congresso pegar e já decidir e entregar para a gente uma forma democrática, porque o Congresso vai entregar para a gente uma forma democrática, uma lei falando, olha, esse vai ser aplicado nesse caso, não vai ser aplicado nesse caso, seria interessante. E eu vi aqui que tem uma atualização, já tem uma proposta de lei para atualizar a Lei Maria da Penha, só que ela está parada. Já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, mas agora ela está parada. É uma discussão que tem que ser feita, porque senão os tribunais vão cada dia decidir uma coisa. Gostaria de chamar a atenção só para mais um ponto, não tem nada a ver com o caso aqui, mas o pano de fundo. Há pouco tempo nós tivemos uma reportagem falando de um rapaz de uma moça trans que estava disputando esporte com mulheres. Nesse caso, eu acho que não tem proteção com a Maria da Penha, que não tem fundamento jurídico para uma igualdade nisso, porque a diferenciação do esporte é biológica. Não é? Então, homem ou mulher, podia até criar uma terceira via, que seria do esporte trans. Mas eu acho que mas se você cria uma via do esporte trans, você está criando um preconceito, que você vai querer tratar uma mulher trans como se não mulher fosse. Isso é muito complicado. Não é como se não mulher fosse. Ela é mulher. Não, mas ela é mulher, mas biologicamente ela não é mulher. Aí eu acho que eu posso estar falando uma bobagem, se eu tiver, vocês me perdoem. Mas aí nós vamos para a questão, eu acho que vai para a questão de bioética. Igual quando a gente discute as questões de nascer morto, nascer vivo, direito, entendeu? Direito do nascituro, eu acho que isso foge ao direito, eu acho que essa discussão não é jurídica. Porque eu acho que aí quem vai ter que analisar isso é o pessoal da medicina, da biologia, os cientistas, para ver se essa mulher trans, ela está realmente em condições de disputar com mulheres, né, biologicamente paridade. Em paridade. Porque será que ela biologicamente não é mais forte? Pois é, porque o que acontece? Você tomar testosterona para competição não é pode. doping. É doping. Não é? E a mulher, o trans, se ela não está operada, ela eles tomam hormônio. Mas continua inibidor. Não, eles tomam inibidores. Mas mesmo na conformação estrutural dele, enquanto ele não fez a transposição, o que acontece? Ele tinha todos os hormônios de homem, então isso daí ele mudou a compleição dele. Tá entendendo? Por isso que eu acho que a discussão é biológica. De repente fazer um exame, vamos ver como é que está a situação na verdade, hoje, hormonal dessa pessoa. Hoje no esporte eles têm, depois que você começa a transição, acho que é um ano, depois você pode começar a competir, vamos dizer, no novo sexo. E a partir dali são feitos regularmente exames de hormônios. Novo gênero. Isso, do novo gênero, desculpa. E são feitos regularmente exames de hormônios para ver se a testosterona está baixa. Ok, isso é um ponto 1. Mas o ponto 2, que para mim é importante, e gente, eu não quero excluir as trans do esporte, porque inclusive esporte é inclusão,
Mas assim, quando você é um homem na infância, seus ossos, seus ligamentos, eles são diferentes das mulheres. É simples, eles são diferentes. E assim, eu só não quero criar uma falta de paridade para as mulheres, mas eu também quero chegar num consenso com o trans para a gente também não excluí-lo do esporte, porque a gente tem que sentar numa mesa e conversar com calma, porque não vai adiantar. E eu acho que o direito não dá conta de resolver isso sozinho. Até porque, gente, democracia é inclusão. Democracia é você enxergar o diferente, saber que é diferente, mas respeitar as opções dele. Não quer dizer que você precisa de concordar, não. Porque concordar, eu não concordo com tudo da Paula, Paula concorda tudo comigo, né? Não precisa não, mas respeitar dentro daquilo que é o arcabouço constitucional brasileiro, para a pessoa, independente das escolhas dela, poder exercer os direitos e se integrar a uma sociedade livre, justa e democrática. Concluindo, desculpa. Se vocês vissem aqui os nossos almoços, eu e o Flávio, a gente tem cada arranca-rabo inimaginável. E a gente se dá bem. Diário. É diário. E aí, só concluindo sobre essa questão, né, que a gente trouxe, que a gente discutiu sobre várias coisas, mas na verdade o pano de fundo é a decisão do STJ conceder medidas protetivas a uma mulher trans. Só para deixar aqui registrado, o Ministério Público Federal recorreu da decisão. Então, temos as cenas dos próximos capítulos, a gente pode eventualmente espero eu que chegue em recurso repetitivo, porque aí vai... Talvez chegue numa situação de recurso repetitivo, talvez chegue numa questão de constitucionalidade, talvez a gente vá para o STF, então a gente mantém todo mundo atualizado. É isso aí. Queria agradecer, esqueci de pedir para você para clicar no like embaixo, se inscrever no nosso canal. Se você quiser mandar alguma sugestão, discordar da gente, pode fazer o comentário lá. Se você quiser vir aqui gravar com a gente também, às vezes você tem uma posição que é completamente diametralmente oposta à nossa. Fala com a gente faz um programa em alto nível, discutindo, a gente não é dono da verdade e pode discutir com vocês suas ideias também. É isso aí, obrigada, gente. Obrigado. Gente, boa noite, obrigado.